Graça e paz, querido irmão, querida irmã, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Eu venho trazer para você mais uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Quero falar das 7 características da fé de Raabe. Em tempos de pandemia que projeta sobre nós a crise financeira, começando pelo desemprego de muita gente, precisamos de fé. E a fé de Raabe chama atenção porque na sua simplicidade ela é poderosa. Embora fosse ela nova convertida, nós podemos ver uma fé incrível dessa mulher através das suas primeiras obras. Então, a primeira característica da fé, eu vejo em Josué, capítulo 2, versos 9 e 11. Tá? A fé de Raabe baseia-se nos feitos do Senhor. A fé de Raabe se baseia naquilo que Deus faz. Porque ela diz assim, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Interessante. Fé não é acreditar, fé é saber. É a mesma expressão de Jó. Jó 42:2. Ele disse assim, bem sei eu que tudo podes. E a Raabe também está dizendo, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E ela diz mais, ela diz assim, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ela ouviu falar dos feitos do Senhor. Interessante, porque ela apenas ouviu falar. Ela não tem provas. Ela não tem evidências, ela não viu, ela apenas ouviu e creu. E agora ela sabe, agora ela tem certeza. Isso é fé. A fé de Raabe se baseia no que Deus faz. Quantas coisas Deus já fez por ti para você chegar hoje e duvidar? Qual o seu problema? O texto também diz, ela fala assim, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eita! Irmão, ela concluiu isso sozinha. Essa mulher não tinha um exemplar da lei de Moisés para conhecer Deus. Então ela chegou a essa conclusão, observando os feitos do Senhor. Então fé é saber, e saber nos leva a conclusões sobre Deus. Porque nós conhecemos a Deus pelos seus feitos, ainda que não os vejamos, mas ouvimos falar e cremos. Se Deus nunca tivesse feito nada na história da humanidade, ninguém ia saber que Ele existe. Nós conhecemos e cremos em Deus pelo que Ele faz. Segunda característica da fé de Raabe é uma fé que conduz à oração. Essa fé levou a Raabe a orar, interceder. Veja, capítulo 2 de Josué, versos 12 e 13. Tá? A fé, a gente sabe que leva para a salvação. E a salvação é fundamental. A salvação é maravilhosa. A salvação é contagiante. Tanto que nós precisamos compartilhar e buscar salvar pelo menos a nossa família. Então, diante da oportunidade de salvação, a Raabe começa a interceder pelos seus. Ela começa a orar por toda a sua casa. Interessante. Ninguém ora crendo que não será atendido. Você ora desse jeito? Eu vou fazer uma oração aqui, mas eu não vou ser atendido não. É assim que você ora? Todo aquele que ora é com fé, crendo na resposta, na providência, no milagre, na porta aberta, no escape, na salvação. Porque a sua fé o faz entender que nada é difícil para Deus e não custa nada pedir a Ele. Aleluia. Porque todos os seus pedidos são pequenos para Deus. É por isso que a gente pede, porque não custa nada. Temos fé. A terceira característica da fé de Raabe é que é uma fé que resulta em ação, faz agir. É uma fé ativa. Josué 2, versos 3 e verso 8. Dá uma olhada. Pela fé, Raabe protegeu os espias, agindo assim como se já fizesse parte do povo de Deus, embora ainda não fosse. Ela providenciou tudo para que eles fossem bem guardados. O plano de ficar 3 dias no monte foi dela. Afinal, se eu tenho fé em Deus, eu vou agir como sendo parte do povo de Deus. Se eu não tenho fé em Deus,
Eu vou agir contra o povo de Deus. Agora, se eu tenho fé em Deus, eu vou lutar pela vontade de Deus, contribuindo com as promessas de Deus. Se eu não tenho fé, eu vou fazer o oposto da vontade de Deus. Se eu tenho fé em Deus, irmão, se você tem fé em Deus, então você vai ajudar os seus irmãos de fé, que também servem ao mesmo Deus, assim como Raabe ajudou os espias. Se você tem fé em Deus, então você vai guardar os nossos segredos dos ímpios, para que a vontade do Senhor prevaleça, assim como Raabe guardou o segredo dos espias, o segredo do povo de Israel, dos demais moradores de Jericó. Veja os versos 15 e 16. Raabe usou tudo que estava à sua disposição para ajudar os espias. A corda, o muro, sua própria casa. Isso mostra que a fé dessa mulher é uma fé que leva à ação, que faz ela agir com ousadia e que ainda usa os recursos que tem. Você quer agir pela fé? Faça alguma coisa. Tome atitudes. Use o que você tem. E ela ainda calculou o tempo da volta dos perseguidores, orientando-os que esperassem 3 dias. A fé em ação também usa de planejamento e sabedoria, porque a fé não é ignorante, com ações sem sentidos, com atos sem sentidos. Ela planejou. O pessoal veio perseguir os espias, ficamos sabendo que 2 espias chegaram aqui, e ela fez todo um plano para afastá-los. Fé que leva à ação. A quarta característica da fé de Raabe é que se alimenta das promessas de Deus. Veja, Josué 2, versos 17 ao 21. Não importa o quão grande a sua fé é, para viver e desfrutar das promessas de Deus, é preciso obedecer. Pois mesmo uma mulher de fé como Raabe poderia morrer com toda a sua casa, caso ela desobedecesse os espias. Olha, eles deram um plano, fica em casa, coloca o fio de escarlata aqui e tal. Se ela não obedece tudo direitinho, morreria. Então a fé se alimenta das promessas, obedecendo a Deus, a palavra de Deus. As promessas de Deus são alianças que ele faz com a gente. Você pode chamar de aliança, ou de compromisso, ou de parceria com Deus, seja como for, sempre tem a parte que cabe a Deus e a parte que cabe a você. A parte de Deus, cabe, no caso de Raabe, é dar salvação, vida boa, plena de paz na terra prometida. E a parte que cabe a Raabe é trazer para dentro de sua casa todos que ela deseja salvar, ficar em casa com toda a sua família enquanto aguarda o agir de Deus, não denunciar a missão, não trair o seu novo povo, não negar o seu novo Deus. Atar um cordão de escarlata na janela, marcar sua casa, sua vida, sua família, tudo que ela tem, com a marca da cor do sangue de Cristo. Aleluia! No Egito, a marca do sangue era na porta. E aí o anjo da morte respeitou isso. Aqui, a marca é um fio de escarlata na janela, o qual o povo de Deus respeita. Interessante isso. Interessante. A fé dela se alimenta das promessas, e é por causa das promessas que ela obedece. Tudo direitinho. E ela ainda disse assim, segundo as vossas palavras, assim seja. Tudo que eles falaram, ela não colocou nenhuma condição, nenhum impedimento. A fé não põe impedimentos, nem desculpas, nem justificativas para obedecer a Deus. A fé simplesmente vai e obedece o Senhor. Ora, por que a fé obedece? Porque ela tem o objetivo de alcançar a promessa, sabendo que o preço da obediência a ser pago é sempre muito, muito, muito inferior do que a vitória a ser conquistada. Então obedeça a Deus, meu filho. Ande em santidade, ande pela fé. Viva as promessas, viva os princípios do Senhor, obedeça a palavra. Isso é um preço pequenininho para o tamanho da bênção e da vitória que você vai receber. Em quinto lugar, quinta característica, a fé beneficia quem está perto.
A Bíblia não diz sobre a fé da família de Raabe, do que eles acreditaram, mas diz que eles foram salvos única e exclusivamente por serem parte da família de Raabe. E isso porque Raabe teve fé no Deus de Israel. Então a fé dessa mulher abençoou ela, mas também abençoou a sua família. A nossa fé abençoa a nós, mas também abençoa os nossos dependentes, os nossos familiares e até amigos que são perto, que são próximos. Todos que estiverem ao nosso redor podem ser beneficiados com a bênção de Deus através da nossa vida por causa da fé. Tá? O simples fato de alguém andar com você e você tem fé, essa pessoa é abençoada. E o simples fato de você andar com outras pessoas que têm fé, você é abençoado. Como, por exemplo, Ló era abençoado porque andava com Abraão. A sexta característica da fé de Raabe é que ela deixa um memorial, se tornando um exemplo. A fé de Raabe foi lembrada por Tiago, por exemplo, muitos anos depois, e ele mencionou ela como exemplo de fé quando falava da justificação pelas obras, declarando o fato de que fé sem obras é morta. E nós também, queridos, devemos ser lembrados pelas nossas boas obras de fé. Aleluia! O que você faz, a forma como você vive, demonstra fé? As pessoas lembram, olham para você como alguém que tem fé? Pense nisso. Sétima característica da fé de Raabe: alcança um galardão na galeria dos heróis da fé e se une à família de Cristo. É interessante que o autor aos Hebreus, falando dos heróis da fé, ele citou também a Raabe, porque pela fé nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Pela fé nós alcançamos o galardão na galeria dos heróis da fé pela eternidade. Aleluia! A Raabe passou a fazer parte da família de Cristo, isto é, da sua genealogia. E isso para nós hoje revela que pela fé nós alcançamos a salvação, fazendo parte da família de Deus, da família de Cristo, sendo co-herdeiros junto com Cristo, né? Como está escrito em Romanos 8,17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Alguém aí que está me ouvindo talvez ainda precise aceitar o Senhor. Aceite a Cristo pela fé para receber também a recompensa da vida eterna, sendo herdeiro de Deus e herdeiro com Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Eu fico por aqui. Espero que essa palavra edifique a sua vida. Comenta aqui abaixo se Deus falou contigo. Tá bom? Um abraço. Que Deus te abençoe.